E se eu te dissesse que escolher a corrida perfeita pode estar fazendo você ganhar menos dinheiro? Justamente porque hoje muitos motoristas fazem exatamente isso. Não estou dizendo que aceitar qualquer corrida é certo, tá? Também, cara, não estou dizendo que escolher boas corridas morreu, tá? Quero mostrar outra coisa. O mercado mudou. E quando o mercado muda, uma estratégia que funcionava há anos atrás pode simplesmente deixar de produzir o mesmo resultado hoje. A pergunta não é se escolher a corrida é certo ou errado. A pergunta é, será que essa estratégia ainda faz sentido nos aplicativos de hoje em dia? Se você dirige há alguns anos, provavelmente já ouviu ou até ensinou alguém, cara, que o segredo era escolher a corrida a dedo, né? Aceitar só as melhores ofertas, recusar as que pagavam pouco e esperar aquela corrida perfeita. E durante muito tempo, isso realmente fez sentido para muita gente, tá? Só que existe um detalhe que pouca gente parece considerar. O aplicativo de hoje não é o mesmo de alguns anos atrás, e a quantidade de motoristas aumentou drasticamente. A concorrência ficou muito maior, né? E a dinâmica das plataformas mudou junto com o mercado. Então, a pergunta que quase ninguém faz é a seguinte: será que nós continuamos usando uma estratégia criada num cenário que já não existe mais? Perceba que eu não estou dizendo para você começar a aceitar qualquer corrida, tá? Também não estou dizendo para abandonar tudo aquilo que você já aprendeu nos aplicativos. O convite deste vídeo é outro, meu caro. É olhar para o mercado de hoje com a mente aberta e entender se aquilo que funcionava ontem ainda continua entregando o melhor resultado. Porque às vezes a estratégia não ficou ruim, o cenário é que mudou completamente, né? Vamos pensar na lógica do mercado. Imagine um bairro onde existem poucos motoristas conectados. Quando aparece a corrida e alguém recusa, o aplicativo tem poucas opções. Muitas vezes ele precisa oferecer aquela mesma corrida para outro motorista, às vezes até com um valor um pouco maior, porque ele precisa atender aquele passageiro. Agora, cara, imagine esse mesmo cenário hoje em dia. Em muitos lugares, basta um motorista recusar para que existam vários outros disponíveis na mesma região. Se um não quis, o aplicativo simplesmente oferece para o próximo. E se o outro aceitar, o passageiro é atendido do mesmo jeito. E é aí que surge uma reflexão muito importante, tá? Quanto mais motoristas disputando as mesmas corridas, menor pode ser a necessidade da plataforma de melhorar a oferta, entende? Afinal, sempre existe a possibilidade de encontrar alguém disponível para aceitar aquela corrida. E tem outro ponto que vale a pena pensar. Os aplicativos observam o comportamento dos motoristas o tempo todo. O aplicativo registra padrões de aceitação, recusas, horários, regiões e diversos outros sinais para tomar decisões sobre a distribuição das corridas. Nós não sabemos exatamente como esse algoritmo funciona por dentro. E ninguém de fora da empresa pode afirmar isso com certeza, tá? Mas é difícil imaginar que ele ignora completamente milhões de decisões tomadas pelos próprios motoristas todos os dias. Enquanto isso, existe uma conta muito simples que muita gente esquece de fazer. Toda vez que você recusa uma corrida, você não está apenas esperando uma melhor, você também está deixando o relógio correr. 5 minutos parado, 10 minutos, 15 minutos, e quando finalmente chega aquela corrida que você considera perfeita, será que ela realmente compensou todo aquele tempo parado em que o carro ficou sem produzir? Essa é uma pergunta que cada motorista precisa responder olhando para os próprios números, e não apenas para o valor que apareceu na tela. É justamente por isso que talvez a pergunta mais importante não seja qual corrida eu devo aceitar, mas talvez a pergunta seja a seguinte: onde eu devo estar para receber corridas melhores? Percebe a diferença? Em vez de gastar energia analisando cada oferta que aparece na tela, talvez seja mais inteligente trabalhar para que as ofertas que cheguem até você já sejam naturalmente melhores. Isso passa por entender quais regiões têm maior demanda, quais horários concentram mais passageiros e onde existe um equilíbrio melhor entre oferta e procura. Porque no final das contas, cara, não adianta ficar esperando a corrida perfeita em um lugar onde existem dezenas de motoristas disputando os mesmos chamados, tá? Em compensação, uma região com menos concorrência e um fluxo constante de passageiros pode gerar uma sequência de corridas boas, sem que você precise recusar uma atrás da outra. E aqui entra uma mudança de mentalidade, na verdade, bem interessante. Muitos motoristas analisam apenas o valor por quilômetro de uma corrida, né? Claro que isso é muito importante, mas talvez existam outras variáveis que mereçam o mesmo peso. Quanto tempo eu vou ficar parado esperando outra chamada? Para onde essa corrida está me levando? Na região de destino costuma haver demanda ou eu vou precisar rodar vazio? Qual é o horário que eu vou chegar lá? Como está o movimento naquele momento? Às vezes, uma corrida que parece apenas aceitável isoladamente faz muito sentido quando você olha para a sequência de oportunidades que ela pode gerar. No mercado de hoje, talvez o ganho não esteja em vencer uma
corrida, tá? Talvez esteja em construir um fluxo de trabalho mais inteligente, reduzindo o tempo parado, aproveitando as melhores regiões de maior demanda e mantendo o carro em movimento com estratégia. Porque faturamento não é feito apenas por aquela melhor corrida do dia, entende? É feito pela soma de todas as decisões que você toma ao longo da jornada. E talvez, cara, o maior erro de um motorista não seja aceitar uma corrida ruim, muito menos recusar uma corrida ruim. Talvez o maior erro seja acreditar que uma estratégia vai funcionar para sempre. O transporte por aplicativo muda o tempo todo. Entra mais gente na plataforma, outros motoristas saem, a demanda muda, os horários mudam, as cidades também mudam e a plataforma também evolui constantemente. Se o mercado muda, faz sentido que a nossa forma de trabalhar também precise mudar. Por isso, em vez de defender uma estratégia como se fosse uma verdade absoluta, talvez seja mais inteligente fazer uma pergunta muito simples: o que realmente está me dando resultado hoje? Porque uma dica que funcionou muito bem há alguns anos atrás pode não produzir o mesmo efeito no cenário atual. E isso não significa que ela está errada, tá? Significa apenas que as condições mudaram. Quem continua dirigindo baseado apenas em hábitos antigos corre o risco de tomar decisões por costume, né? E não porque elas ainda são mais eficientes. No fim, cara, os motoristas que mais evoluem costumam ter uma característica muito em comum, tá? Eles observam os próprios resultados, testam, comparam, mudam de estratégia quando os números mostram que é hora de mudar. Em um mercado cada vez mais competitivo, a vantagem pode não estar em seguir a estratégia mais famosa, tá? Pode estar em ser o motorista que consegue se adaptar mais rápido do que os outros. No fim das contas, esse vídeo não foi para dizer que você deve aceitar todas as corridas, tá? Também não foi para dizer que escolher corridas a dedo acabou. A ideia foi mostrar que talvez a pergunta mais importante tenha mudado. Em vez de procurar a corrida perfeita, talvez seja mais inteligente entender como o mercado funciona hoje, compreender onde existe demanda, onde existe menos concorrência, como aproveitar melhor os horários e como tomar decisões que façam o carro produzir mais ao longo do dia, e não apenas em uma única corrida. Porque no cenário atual, a vantagem competitiva pode não estar na corrida que você recusou, pode estar na estratégia que você escolheu seguir. Agora, cara, eu quero saber a sua opinião, tá? Você acha que escolher corrida a dedo ainda funciona como antes, ou também percebeu que o mercado mudou? Escreve aí nos comentários que eu quero entender o que você pensa sobre isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!